Oi, gente! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do nosso mini curso de redação. Essa aula específica sobre como começar o seu texto, como fazer a sua introdução, apresentar a sua tese, escolher o melhor repertório, como fazer uma introdução impecável para você garantir aquele 900 mais. Se você não me conhece, eu sou a Mari. Eu tirei 940, 980 e 960, respectivamente, nas últimas 3 edições do Enem. Essa é a nossa segunda aula, então se você perdeu a primeira, volta lá e assiste. Ela é essencial sobre como construir seu projeto de texto, como a sua redação é corrigida. O objetivo da aula de hoje vai ser escrever uma introdução completa, com contexto, tese e argumentos bem delimitados, sem risco de tangenciar o tema. Eu coloquei aqui de exemplo uma introdução minha, no caso do último tema, que foi sobre perspectivas acerca do envelhecimento no Brasil, se eu não me engano. E se vocês verem, gente, eu fiz a introdução mais porca do mundo. Eu só fiz o básico bem feito. Já tinha 1 ano que eu tinha me formado, 1 ano sem escrever nenhuma redação para Enem, e eu tirei 960 porque eu dominei muito bem o modelo. Então, enfim, não ficou nada boa, eu não gostei dessa introdução, mas mesmo assim foi uma redação nota 960, né? Então, assim, ruim demais não ficou não, eu tô sendo perfeccionista. Vamos ler, e aí eu vou falar o que tem que ter, né, um resumão, assim, do que tem que ter na introdução logo pra começar. O filme de animação Up, Altas Aventuras conta a comovente história de um idoso solitário que, convencido por uma escoteira, partilha uma viagem que o leva a sair de seu estado de isolamento. Fora da ficção, na sociedade brasileira, a solidão a qual o protagonista do filme estava submetido é realidade na vida de muitos idosos, uma vez que, mesmo com o crescente envelhecimento da população, a velhice continua a ser desprezada. Dessa forma, é imperioso analisar os fatores que promovem esse triste cenário, a negligência estatal e a segregação social. A ordem da nossa introdução vai ser contexto, tema, mais tese, depois, opcional, né, apresentar os argumentos. Por que eu boto tema mais tese? Porque geralmente esses dois andam juntos. Você faz a ligação do repertório, né, da sua contextualização com o tema, não exatamente com a tese. Às vezes dá para fazer direto com a tese, mas geralmente a gente vai usar esse repertório aqui do início para apresentar o tema, né, não correr o risco de tangenciar e encaminhar para a tese. Como assim? Se você ver aqui, primeiro eu usei o repertório, né? Esse aqui é o meu contexto, o filme Up. Coloquei aqui esse conectivo fora da ficção para poder indicar. Aqui acaba onde eu falo do meu repertório. Você vê que eu usei 2 linhas. Eu acho que assim, você usar de 1 a 3 linhas é o essencial. Se você está usando mais de 4 linhas só para esse início aqui de parágrafo, calma aí. Você já está falando demais, entendeu? Já está colocando coisa que não devia. Na minha redação 940, que foi a primeira redação que eu fiz no Enem, eu coloquei Como Eu Era Antes de Você, que era o tema sobre o trabalho de cuidado da mulher. E eu coloquei a Luísa como uma cuidadora de idosos, a protagonista que sofria com muitos problemas, como salário que ela dependia, ela não podia só largar o emprego mesmo ela sofrendo mentalmente. Hoje em dia, eu usaria o livro sobre minha filha, que também fala de uma cuidadora de idosos, mas ele é bem mais voltado para esse lado ruim do trabalho ser degradante e ser mal reconhecido, né, ser invisibilizado, do que eu Como Eu Era Antes de Você, mas eu nunca tinha lido esse livro até o momento que eu fiz a redação, né, até porque eu tinha meus 15 aninhos, por aí. Eu acho que eu tinha 16 já. Enfim, então eu não tinha lido esse livro ainda. O que eu conheci era romance, como eu era antes de você. E, enfim, como o livro não é exatamente sobre o trabalho de cuidado da Luísa, ele é só um tema, assim, do livro, eu já foquei o que eu escrevi direto para isso, entendeu? Para convergir na minha tese de ser algo ruim. Eu falei que ela enfrentava jornadas exaustivas de trabalho, que ela dependia desse emprego, que muitas vezes ela não era reconhecida pelo que ela fazia. Coloquei só os aspectos negativos e só falei do trabalho dela. Eu não precisei falar que o livro Como Eu Era Antes de Você conta a história do romance e tal, babá. Não, eu só falei da Luísa, do trabalho dela, porque era o que importava do repertório pro tema, entendeu? Então você tem que ser assim, bem específico no seu repertório do que você vai usar dele. Ok, falei do up. Aí eu vou fazer aqui uma ligação. É muito importante aqui essa ligação, a gente já vai discutir ela daqui a pouco, para poder ligar ela ao tema. Aí aqui o tema. Na sociedade brasileira, a solidão a qual o protagonista estava submetido é realidade na vida de muitos idosos. Esse aqui seria meio que o meu tema. Eu tô ligando ali o meu contexto ao tema. Ou seja, o que o senhorzinho do Up viveu é realidade na sociedade brasileira,
Uma vez que, aí aqui vai entrar a minha tese, vamos marcar a tese. Uma vez que, mesmo com o crescente envelhecimento da população, a velhice continua a ser desprezada. Essa aqui é a minha tese. Como eu disse, a apresentação do tema com a tese, ela é feita junta. E nesse caso aqui, você pode até considerar que eu já liguei direto na tese, porque eu já fui falando direto do que precisava, eu não enrolei demais, não falei... Às vezes, quando o tema é muito complexo, como o de trabalho de cuidado, vale mais a pena você dar uma atenção maior pra ele. Mas aqui, como era um tema assim... Não era um tema simples, não era um tema fácil, tá? Eu já falei em outro vídeo que eu não gostei muito desse tema, por ele não ser, tipo, direto ao ponto, ele era meio ambíguo. Mas, enfim, como era um tema curto, digamos assim, já deu pra ligar ali na minha tese direto. E, como a gente falou na última aula, caso você não saiba o que é tese, você precisa voltar na última aula e entender direitinho isso. Que a tese, no Enem, pelo amor de Deus, só no Enem, é o tema de forma problematizada. Que é isso que a gente vai abordar ao longo do texto. É o que a gente vai defender, né? Contexto, tema mais tese e argumentos. A primeira etapa, então, é o contexto. A contextualização, o repertório sociocultural que você vai estar usando. A introdução precisa começar situando o tema dentro de um contexto social, histórico ou cultural. Isso pode ser feito com repertório legitimado, jurídico, filosófico, sociológico, literário, dados ou fatos históricos relevantes. Repertório mais ligação com o tema é o contexto. Como eu disse, o seu repertório, ele já precisa ir convergindo para o que você vai falar da tese. Então, você não vai apresentar o livro, apresentar o filme, apresentar o filósofo, a ideia dele, entendeu? Você vai usar de modo produtivo para o que você precisa falar. Então, aqui eu não contei que o filme do Up é a história de um idoso que vai concretizar, né, realizar o sonho da antiga mulher dele, que a mulher dele queria mudar lá, e tinha um cachorro, e eles procuraram a Narceja, e tinha um vilão com um monte de cachorros também. Eu não precisei falar disso, falar o roteiro todo do filme, entendeu? Muita gente se perde nisso, fica enchendo a linguiça, não precisa, tem que ser objetivo. O que eu falei? Ele era um idoso solitário, e aí o escoteiro encontrou com ele, e os dois viraram amigos, e aí ele saiu do estado de isolamento dele. Curta, objetiva, concisa, é assim que precisa ser. Você percebe que quando eu vou usar a tese, eu falo envelhecimento, porque era como estava escrito, não estava escrito idoso, estava escrito envelhecimento. Envelhecimento e idosos são coisas diferentes, mas o Enem considerou a mesma coisa, então, enfim, teoricamente aqui o meu repertório está voltado para o tema. Uma coisa que eu preciso anotar aqui sobre o contexto, né, sobre o repertório, é cuidado ao usar a Constituição. Por que cuidado com a Constituição? Porque a Constituição, ela é um argumento de autoridade. O que eu quero dizer com isso? Você não tem como ir contra a Constituição. Então, você usar ela na introdução, você está queimando. Você está usando uma bazuca que ia ser perfeita para o alvo mais difícil, para a bomba, para o cofre que você tem que conseguir quebrar. E aí você tá usando na parte que é bobinha, que qualquer coisa meio que serve, sabe? Não é que tenha nada de errado, tá? Pelo amor de Deus, você não vai perder ponto se você usar. Se você gosta de usar, não gosto, porque Constituição tem pra todo tema, realmente, tem pra todo tema. Se você for vendo os artigos assim, tem pra educação, tem pra saúde, tem pra segurança, tem pra invisibilização, tem pra direitos que não estão sendo concedidos, tem pra tudo. Mas você vai mesmo queimar ela, sendo que você podia estar usando ela para argumentar, para deixar o seu argumento forte, entendeu? Para falar, o Estado não tá fazendo e tá na Constituição, entendeu? Eu acho que é uma jogada meio errada, mas é totalmente opinião minha, tá bom? Tô falando aqui cuidado, não tô falando não use, ok? Vamos agora para a segunda etapa, que é conectar com a tese. Como eu disse, aqui eu coloquei contexto, ligação, tema com tese. Por que eu preciso dar um foco na parte da ligação? Porque é a parte que muitos de vocês esquecem. Fulaninhos, vamos ler aqui o parágrafo sem essa parte do fora da ficção. Ó, isso aqui tudo. Fora da ficção na sociedade brasileira. Isso aqui. Cortar. O filme de animação Up e Outras Aventuras conta a história de um idoso que é convencido por um escoteiro a partir de uma viagem que o leva a sair de seu estado de isolamento. Mesmo com o crescente envelhecimento da população, a velhice continua a ser desprezada. Ou, às vezes, os idosos continuam solitários. Cadê a ligação da tese daqui do tema com o que eu acabei de falar lá em cima? Você percebe que eu preciso ligar? Eu preciso desse fora da ficção, especificar. Agora parei de falar do livro, agora eu estou falando da sociedade brasileira. Coloca esse brasileiro também, né? Se tem Brasil na frase temática, você precisa ter Brasil
ao longo do texto, tá bom? Não faça muito geral, assim. Se tá falando que é das escolas brasileiras, da sociedade brasileira, precisa ter Brasil, tá? Não esquece. Senão você vai estar tangenciando um pouquinho. Eu não acho que eles sejam tão cri-cris a esse ponto, mas vista a correção do ano passado, que foi muito mais criteriosa, vamos ter um pouco de atenção nesse ponto. Então, preciso botar fora da ficção, na sociedade brasileira, a solidão que ele estava submetido é realidade. Enem, olha só, corretor, eu tô falando do filme Altas Aventuras aqui, porque o que o velhinho sofreu naquele filme, vários idosos no Brasil sofrem também. É por isso que eu coloquei, eu tô aqui fazendo a ligação, entendeu? O tema é que a velhice está sendo desprezada, que o envelhecimento, ele está sendo menosprezado. Tem que ligar uma coisa com a outra. Essa aqui é a parte que muita gente erra, é a parte que, tipo, muita gente caga só, vou tacar aqui a tese e dane-se. Não, precisa fazer essa ligação. E aí, para poder explicar ainda melhor, eu coloquei aqui outra introdução minha, dessa aqui é a da minha 980, vou deixar aqui até, essa aqui é da 960, tá? É preciso haver um link entre o repertório utilizado e o que de fato será discutido no texto, que é resumido na tese. Esse é um ponto crucial para C2 e C3. Não adianta ter um repertório pertinente se você não conectar efetivamente a temática abordada no texto. Quando você tiver um repertório positivo, a sua tese ela é negativa, como a gente discutiu na aula passada. A tese é negativa. Então, quando eu tiver um tema positivo, por exemplo, se eu fosse falar do Up, ou não do Up, mas de alguma história em que é o velhinho feliz. É um velhinho que tem muitos amigos, ele não tá solitário. Eu vou usar essa história de exemplo. Quando eu for falar de que no Brasil a realidade é outra, eu tenho que usar uma oposição. Tenho que botar porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, na realidade brasileira a coisa é outra. Na realidade brasileira, os idosos são solitários, a velhice é desprezada, porque o meu tema é negativo. Então, se eu for usar um repertório positivo, eu preciso necessariamente fazer uma ligação, o que? De oposição, de contraste. Quando for repertório positivo, a minha tese é negativa. Então, o que eu vou usar? Mas, porém, entretanto. Quando for negativo também, como foi ali no caso, quando for ficção, né, a gente costuma usar o fora da ficção. Então, ficção, a gente usa o fora da ficção. Tem outros parecidos com esse, mas o fora da ficção, pra mim, é o melhor. Ele é o mais usado, ele é tudo, entendeu? Ele é divo, agropop. Se fosse algo negativo, algo que vai concordar, né? Tal pessoa, fulaninho de tal, disse, né? Uma pessoa influente, né? Pelo amor de Deus, que tem que ser legitimado, esse repertório que você tá usando, disse que o envelhecimento, ele é desprezado, que as pessoas não querem envelhecer, que as pessoas querem ser jovens para sempre. Poderia usar até, sei lá, não um Peter Pan, porque Peter Pan é ficção também, mas algo nesse sentido, se você tiver algum repertório. Eu não consegui pensar em nada aqui agora. Se for algo negativo, que vai combinar, você vai usar algo mais de concordância, né? Então, você vai usar um paralelamente, semelhantemente, de maneira semelhante, de forma semelhante. Tem o analogamente, mas eu tenho um pouco de medo dele, tá? Porque analogamente você está falando que é uma analogia. E para ser uma analogia, a gente já vai entrar numa discussão que é muito complicada, eu tenho um pouco de medo. O de maneira análoga. Mas, como eu disse, eu não acho que o Enem é cri-cri a ponto de tipo, pera, o que você está fazendo não é uma analogia, eu vou te tirar ponto. Eu acho. Mas eu fujo dele, porque, né, é algo que pra mim gerou sempre muita confusão. Eu já perdi ponto por usar o analogamente, não ser uma analogia de verdade, entende? Então, uso paralelamente, uso semelhantemente, de forma semelhante, de maneira parecida. Na sociedade brasileira, tal coisa acontece assim também, porque eu tô falando de algo negativo. Então, paralelamente, no Brasil é assim também, entendeu? Então, concordância. Mas, se for algo positivo, no Brasil eu vou falar que é o contrário, entendeu? Então, vamos ler aqui a introdução que eu fiz para poder exemplificar isso. Lembrando que esse aqui era o tema sobre a desvalorização da herança cultural africana. O método de democracia racial desenvolvido por Gilberto Freire nos primórdios da sociologia brasileira estabeleceu que o encontro das três matrizes étnicas do país, europeia, indígena e africana, foi pacífico. No entanto, sabe-se que tal premissa não é verdadeira, visto que, na sociedade verde e amarela odierna, os afrodescendentes, não tem hífen aqui, tá? Os afrodescendentes encontraram desafios para valorizar o seu legado cultural, como falta de visibilidade e apoio. Logo, é imprescindível analisar os fatores que motivam essa problemática, o desmantelamento estatal e a omissão da sociedade. Perceba, o
O que eu tô falando aqui é um mito, né? Eu tô falando que o encontro das 3 matrizes étnicas foi pacífico. A gente sabe que não foi pacífico, a gente estuda história, entendeu? A gente sabe que não foi. Então, o que eu vou botar aqui? No entanto, sabe-se que isso não é verdade. Por quê? Visto que no Brasil, as pessoas afrodescendentes encontram desafios para valorizar o seu legado cultural. Se tivesse sido pacífico mesmo, todo mundo se respeitava, não existia racismo, era todo mundo muito feliz. Então, o que eu tô falando ali é mito. Já tá explícito, né? É mito. Entendeu? Tal premissa não é verdadeira. Então, eu coloquei aqui, não, no entanto, entendeu? Se eu estivesse falando de algo negativo, eu estivesse falando de algum caso de racismo, algum caso de desvalorização da cultura africana, ou mesmo de uma cultura em geral, né, porque já entraria, né, para ser pertinente, abrir um parênteses enorme aqui agora, mas para falar sobre repertório. Às vezes o pessoal encrespa muito com esse repertório porque fica tipo, ai meu Deus, mas o repertório é sobre dor de dente de moradores de rua. Eu não tenho nenhum repertório sobre isso. Também não consegui pensar em nenhum. Mas eu tenho repertório sobre moradores de rua e eu tenho repertório sobre odontologia. E aí eu vou unir os dois, entendeu? Então, quando você for usar um repertório, para ele ser pertinente, ele só precisa falar de, às vezes, uma partezinha do tempo. Eu não precisei exatamente que fala-se sobre o legado cultural africano para estar pertinente. Ao longo do meu texto também, a gente leu na aula passada, eu usei uma citação, a arte é o espelho da pátria, para falar de arte, falar de cultura, falar de herança cultural. Isso aqui não tem nada a ver com negro, mas estava pertinente também dentro do tema, porque já estava cumprindo ali um dos requisitos sobre o tema. Você não precisa achar um repertório, assim, específico. Eu lembro que minha professora de redação, ela colocou um tema mega difícil pra gente tirar isso da cabeça, de que tinha que ter um repertório específico, que foi a invisibilização dos catadores de material reciclável no Brasil, da profissão dos catadores de material reciclável. Aí a gente usou repertório de meio ambiente, repertório de coisa reciclável. Quase ninguém tinha repertório de catador de lixo. Mas os meus repertórios, por tratarem, né, do eixo temático, que era meio ambiente, ficaram pertinentes, ficaram legais. Então a gente meio que perdeu esse medo com esse tema. Eu, pelo menos, perdi. Então você não precisa, assim, que seja... exatamente, cumpra tudo que tá na frase temática para ele ser pertinente. Às vezes também, né, já me disseram, aí eu já não vou ter como confirmar. Mas eu levo isso como verdade. Quando o tema tem algo no Brasil, e você usa tema sobre o Brasil, algum sociólogo brasileiro que falou sobre algo do Brasil, tipo, às vezes, sei lá, o tema não tem nada a ver, mas você vai falar sobre as finanças do Brasil, vai falar sobre o capitalismo no Brasil. Tem um sociólogo que falou exatamente sobre isso, sobre os salários do Brasil. Mas o tema não tem nada a ver com salários, mas tem Brasil. Então, meu repertório tem Brasil, o tema tem Brasil, tá pertinente. Eu não sei se isso é verdade, mas, assim, vale a pena, porque às vezes você não encontrou os 3 repertórios pertinentes, mas você usou 2 pertinentes e um sobre Brasil, que seria meio que pertinente também. Então, pra mim, ganha-ganha, vale a pena, assim, você fazer dessa forma. Só realmente tomando muito cuidado com essa questão da ligação do repertório com o que você vai falar em seguida, né? Porque a sua tese é sempre negativa. Vamos para a etapa 3, que é a tese e os argumentos. Eu coloquei os dois juntos porque, cara, os argumentos são desdobramentos da tese. Lembra que a gente pegou lá a tese? É isso. Então, eu vou pegar os eixos, né? Vou pegar ali governo, sociedade, família, mídia. Esses são os eixos que eu vou puxar e eu vou falar o que cada um deles está fazendo ou não está fazendo. Às vezes eu vou ter mais de um argumento para o mesmo eixo. Então, vou ter o Estado não está fazendo isso, é aquilo. A sociedade, ela tá agindo de tal e de tal forma. A mídia, ela tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Então, às vezes, eu vou ter mais de um argumento pro mesmo eixo. Assim, a gente coloca argumentos, mas eu levo muito mais pro lado de que é um eixo temático. O que eu tô falando? Eu fui bem geral. O desmantelamento estatal e a omissão da sociedade. Desmantelamento é falta de cuidado. Eu tô falando só, o Estado tá sendo negligente. Mas eu não falei exatamente por quê. Eu não expliquei por quê. Porque eu vou explicar no desenvolvimento. Aí, pro meu porquê, vai ter 1001 coisas que respondem. Eu tenho vários argumentos para a mesma coisa. Então, aqui eu tô colocando meio que o meu eixo. Não é exatamente o argumento em si. Traz essa posição crítica sobre o tema. No Enem, a problematização do tema. Então, a sua posição crítica vai ser sempre
meio que problematizando, levando para um lado negativo. Se o seu tema for positivo, você vai falar que ele não tá acontecendo, você não vai contra algo positivo. Lembrando que tem que respeitar os direitos humanos, pelo amor de Deus. Falando assim, né? Porque vai que o pessoal é louco aí, vai começar a defender crime, preconceito. Não faça isso, é zero, tá? Mesmo você escrevendo bem. É a tese que vai guiar toda a sua redação. Em caso de dúvida, retorne à aula anterior, como eu acabei de falar. A tese vai ser o tema escrito de forma problematizada, mais 2 aspectos que serão abordados na redação. Adorei isso de aspectos, porque realmente é isso. São os eixos que eu vou usar para trazer os meus argumentos sobre tal coisa. Além dos agentes argumentativos, que seria, por exemplo, no D1 eu colocar Estado, no D2 eu colocar sociedade, ou mídia e tal, que é o que eu acabei de falar, a gente tem outras 2 coisas que dá para fazer também, que seria o causa e consequência. Em um parágrafo eu falo sobre a causa do problema e no outro parágrafo eu falo sobre os desdobramentos do problema na sociedade. E em terceiro ficaria a alusão histórica. Mas esse aqui você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Porque você, depois de fazer o aspecto histórico, você tem que ir pro aspecto social. Não exatamente como, tipo, via de regra, mas quando você for falar sobre o passado, você já tem que trazer para o presente no mesmo parágrafo, tá? E já contextualizar ele na sociedade atual, senão você não está argumentando, você está fazendo um parágrafo expositivo. Se você fizer um parágrafo só para falar de passado, você não está argumentando sobre nada, porque você está falando de lá. O tema do Enem é agora. O tema do Enem é na sociedade brasileira atual. Então, quando a gente vai falar, a gente fala na sociedade odierna, na sociedade contemporânea, na sociedade atual do Brasil, entendeu? Não é lá atrás. Então, quando você faz um parágrafo inteiro falando só de história, você está fugindo do tema, entendeu? E isso é pesado, fugir do tema é pesado. Então, quando você for fazer alusão histórica, você tem que trazer para o presente no mesmo parágrafo. Por isso que eu digo para você fazer alusão histórica, trazer para o presente e no próximo seguinte você explicar melhor essa questão social. Eu continuo sendo defensora dos agentes argumentativos, apesar de ter muita gente que fala do causa e consequência, eu acho que eles não são tão válidos, porque tem muito tema que é as consequências de tal coisa, os desdobramentos de tal coisa, os reflexos de tal coisa na sociedade. E aí você fica meio travado porque, ai meu Deus, mas eu vou fazer um parágrafo de causa, sendo que ele tá pedindo as consequências. Aí fica meio assim, sabe? E aí às vezes fica muito bagunçado, porque você não tem exatamente quem você vai falar no texto. Eu acho, pelo menos, muito complicado. A menos que você tenha, tipo assim, uma ideia, assim, bem objetiva do que você vai fazer. Eu recomendaria que você fosse pelos agentes argumentativos, pelo eixo argumentativo. Eu acho que é mais geral, vale para toda a redação. E você se acostumar com ele é melhor, né? Porque ele serve sempre. Vamos agora para etapa 4. Seria bem uma etapa, mais um extra, que são as palavras-chave. Para não tangenciar o tema, use palavras do enunciado dentro da introdução e da tese. Palavras do enunciado o quê? Palavras da frase temática. Por exemplo, se o tema for desafios para a valorização da herança cultural afro-brasileira, não basta falar só de racismo ou cultura. É preciso que apareça valorização da herança cultural afro-brasileira. Então, vamos voltar ali na minha introdução. Quais palavras que eu usei? Os afrodescendentes encontram desafios para valorizar o seu legado cultural. Afrodescendentes, desafios, valorizar legado cultural. Palavras-chave. Porque você usa sempre as palavras-chave, pelo menos uma vez por parágrafo, te ajuda a não tangenciar. Ai, mas aí pode ser que eu perca ponto em coesão por eu estar repetindo muito. Não vai perder, confia em mim. Eles sabem que você tem que ficar repetindo para não tangenciar. Então, quando são palavras do tema, você repetir não dá problema, não dá BO. O ideal é que você use sinônimos, né? Por exemplo, eu usei de sinônimo de afrodescendente, usei afro-brasileiro, pessoas africanas, negros, descendentes de africanos e tal, justamente para não repetir. Mas, assim, você repetir exatamente, legado, herança, cultura, não vai te tirar. Relaxa. Realmente o que tira mais ponto da coesão é quando você está falando muito a mesma coisa, quando você está repetindo muito operador. Repetiu nesse sentido, repetiu dessa forma, o portanto, o assim, o logo. Então dá uma diversificada nos operadores, mas não fica com medo de perder ponto na coesão por ser repetitivo. Você precisa ser repetitivo. Na tese usa as palavras temáticas.
No tópico frasal, a gente vai falar de tópico frasal na próxima aula, tá bom? Mas no tópico frasal você tem que usar as palavras-chave também. Não adianta só falar. A princípio, é preciso analisar como o desmantelamento estatal afeta o óbice. Não, como o desmantelamento estatal afeta a valorização do legado africano, tá bom? Sejamos específicos. Na conclusão também, como eu disse na última aula, conclusão não é só proposta de intervenção, você tem que ter uma frase resumitiva no início para concluir o seu texto e nela você vai usar a palavra-chave também. E assim, na introdução e na conclusão é essencial que você use palavra-chave para você não tangenciar o tema, tá bom? Isso mostra que você entendeu o recorte do tema e evita perder ponto por fugir dele. Usar palavras do tema na tese, segurança contra tangenciamento. Estou falando isso para a sua segurança. Então aqui, fiz um resuminho da introdução, caso você queira ir printar. Contexto com repertório, conexão com o tema, tese clara e palavra-chave do tema. Esse aqui seria o resuminho do que você precisa colocar. Pega algum tema aí passado, algum tema aleatório e treina isso de contexto, ligação com tema tese e o desdobramento dos argumentos. Na cartilha do INEP tem vários exemplos de redação que você pode ver como eles estruturam a introdução deles. Aqui eu botei 2 exemplos, mas lá tem vários de notas 1000 que você pode usar para se inspirar também, para poder pegar mais ou menos um jeitinho que você vai colocar as coisas e meio que criar o seu próprio modelo, assim. Não exatamente um modelo fixo que você vai usar em toda a redação, mas o jeito que você escreve. As pessoas que escrevem rápido, elas já pegaram o jeito que elas estruturam as coisas. Então, eu sempre uso, voltar aqui na minha introdução, boto aqui o repertório, aí eu coloco a ligação. No entanto, isso não acontece na sociedade, visto que, porque, já que, uma vez que, já coloco a minha tese, e aí aqui eu pauso e coloco um assim, é imprescindível analisar os fatores. Tananã e tananã, 2 argumentos. Se você vê, a minha outra é exatamente igual, ó. Coloco o meu repertório, fora da ficção, na sociedade, tema, uma vez que, tese, ponto. Dessa forma, é imperioso analisar, é preciso analisar os fatores que motivam a problemática, que promovem esse triste cenário, a negligência estatal e a segregação social. Eu sempre uso esse modelo. Se você vê até o 2 pontos, ó, já coloquei na minha cabeça que é assim que eu escrevo, e eu faço isso em toda a redação, e meio que tá tudo bem, sabe? Já é, tipo, prática. É bom que você pratique exatamente para você pegar o jeito que você faz de fato. Foi essa a nossa aula. Se você quer esse material escrito, com mais algumas anotações extras e essas daqui que eu fiz na aula, considere se tornar membro do canal. Os membros têm acesso a todos os meus materiais do ensino médio, minhas redações antigas com análise, um chat comigo para você tirar dúvidas de redação e uma aula extra desse mini curso. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado a escrever sua redação. E é isso. Um beijo, bons estudos!